Boa noite. Como sabemos, né? Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. E hoje a gente vai saber sobre o perolar da Isa, que se tornou mãe depois de 8 anos de espera. Vamos ver se a Isa já entrou aqui. Vamos chamar a Isa. Sejam bem-vindos todos. Seja bem-vinda, Isa. Tá entrando. Tá entrando? Aê! Eu já tô aqui com uma garrafa gigante de água. Seja bem-vinda. Eu vou tentar colocar o celular aqui, eu não tô conseguindo. Consegui. É isso aí. Bom, Isso que deu, né? essa é a Isa, uma amiga minha de muitos anos, né, Isa? A gente se conhece... Bastante. É melhor não falar número, não, deixa pra lá. A gente se conhece há muitos anos, muitos mesmo. Acho que eu tinha uns 10 anos, assim, de idade. E hoje ela vai compartilhar com a gente esse maternar dela, assim, esse processo que ela enfrentou até se tornar mãe. Isa, conta pra gente, resumidinho aí, sua história, por favor. Você sabe que quando você me perguntou quanto tempo eu demorei pra ser mãe, eu tive que fazer conta, né? Eu tive que parar pra pensar. Porque como uma boa pessoa que adora uma lista, que adora uma planilha e um planejamento, eu era assim, vou casar até 24 anos, antes dos 30, lá pros 28 eu vou ter o primeiro filho, o segundo com 30, encerrar a fábrica e toca a vida. Tipo, tava tudo perfeito ao meu ver, né? Mas não foi assim que aconteceu, então. Sabe que eu dizia que eu ia ter filho com 23, fui ter com 33, com 32, 10 anos depois. O casamento rolou, eu casei com 22 para 23, então essa parte deu certo. Eu falei, beleza, o resto vai rolar, né? Não rolou. Não foi chegando. Então não foi chegando. Quando eu tinha uns 28, mais ou menos, falei, agora tá na hora de começar a tentar. Aí parei de tomar remédio, falei, vamos povoar o mundo, né? Mas não rolou. Não vinha. E aí não vinha, e tudo bem, tudo normal, tá todo mundo saudável, tá tudo certo, mas não tem bebê. E como a gente sempre falou em adoção, porque eu sou adotada, e no lado da família do marido, a gente também tem uma experiência incrível com adoção, do meu sobrinho mais velho, então a gente sempre falou em adotar. Independente de quantos filhos biológicos a gente tivesse, a gente sempre quis adotar. Então a gente só antecipou o projeto. Em vez de esperar ter o biológico para depois a gente entrar na fila e ter um filho do coração, a gente optou por já logo de cara entrar na fila. Então, e se viesse um de cada lado... Vinha junto, crescia junto. Vida louca, né? Aí eu que decidi. Interessante. E quanto tempo levou esse processo, Isa? Olha, eu falo que a gente é exceção a muita regra. Na verdade, não existe uma regra, né? Mas o que todo mundo sabe sobre adoção e provavelmente o senso comum da galera é que é um processo muito burocrático, é um processo super demorado, é um processo muito cansativo, muito desgastante. Não deixa de ser em alguns aspectos, né? Mas eu não me incluo nessa estatística, eu acho, sabe, Li? Porque eu entrei com o processo em outubro de 2014, a pequena chegou em março de 2018. Então a gente tá falando, sei lá, de 4 anos quase, né, de processo. Então eu não acho que eu me caiba, na verdade, nessa estatística, porque eu conheço pessoas que estão há 7, 10, 12 anos na fila. E isso depende muito da região que a pessoa tá, do tipo do perfil que ela tem, do perfil que ela deseja de criança. Tudo isso influencia no tempo, né? Que vai demorar o processo. Eu coloquei essa pergunta aqui também, Isa. Se vocês escolheram algum tipo de detalhe, assim, idade, sexo, enfim, essa... Olha, eu vou dizer que a gente ficou assim meio de cara quando a gente viu como era o questionário, né? Eu não sei se mudou alguma coisa nesses anos. Eu acredito que talvez não tenha mudado tanta coisa assim, porque quando a gente deu entrada, o processo já era eletrônico. E essa foi uma das grandes mudanças. Então, primeiro, como todos os processos judiciários, né, na verdade, essa questão de ter transformado as coisas em eletrônico facilitou muito a vida. E a segunda coisa que mudou muito dentro do processo de adoção é o Cadastro Nacional de Adoção. Porque
Antes, por exemplo, eu estou em São Paulo, mas eu quero uma criança, eu estou apta, aberta a receber crianças do Brasil inteiro. Eu basicamente tinha que me cadastrar em todos os estados, falando de um modo bem simples para todo mundo entender. Era mais ou menos isso. Então, eu me cadastrava na minha comarca e abria para os outros estados que eu queria. Com o Cadastro Nacional de Adoção, isso meio que acontece de uma forma automática. Bem guardadas bem entre aspas, na verdade, mas deveria acontecer de uma forma mais... O Cadastro Nacional, a ideia dele seria acelerar alguns processos, né? Principalmente para a criança, mais até do que para o adotante. Para que a criança fique menos tempo abrigada, menos tempo fora da família, né? E vocês colocaram algum tipo de é restrição? Verdade. Sim. Todo mundo, eu acho que antes de você se deparar com esse processo, as pessoas têm uma ideia assim do tipo, eu vou escolher idade, sexo e cor de pele. Mas não são só esses detalhes, tem muitos outros. Então, sim, você coloca a idade, você coloca o sexo, você coloca a cor da pele, que você aceita. Que triste isso, né? Muito. A sensação que eu tinha que parecia que eu tava num canil escolhendo um cachorro pra levar pra casa, assim. E eu falei isso eu não lembro se foi a psicóloga ou assistente social, acho que foi a psicóloga. Eu olhei o questionário e falei, nossa, parece que eu tô escolhendo um bichinho de estimação. Eu falei, por quê? E ela falou, são muitos detalhes que precisam ser incluídos. E a gente precisa ser confrontado com esse tipo de informação. Porque, além disso, você escolhe se você aceita ter gêmeos, crianças, mais de uma criança, se eles podem ser irmãos, se você quer mais de uma criança, mais filhos de outros pais. Se as crianças têm... Não, isso aí beleza, porque é assim, né? Se você tem estrutura para mais de um filho de uma vez, tá? Isso aí beleza. Agora tem mais. Não é só isso. Não. Você pode escolher crianças com doenças tratáveis, doenças não tratáveis, tanto mentais quanto físicas. Filhos de pais alcoólicos, filhos de pais drogaditos. Então, são muitos detalhes. Filhos de pais brancos ou não, enfim. São muitos detalhes que, assim, a primeira vez que eu vi, eu não imaginava. Eu achei que era sexo, idade e quantidade de criança. Apenas. Mas não. E são coisas que são importantes a gente pensar. Porque, por exemplo, você coloca lá que você aceita uma criança com uma doença tratável. Pode ser que a criança venha com uma dermatite. Mas pode ser que a criança tenha um TDAH. Você entende disso melhor que eu. Que pode sim ser tratado e controlado com tratamentos e N coisas. Mas que vai demandar um esforço muito maior do que uma dermatite. Né? Então... Você não consegue especificar exatamente o que é. Você só sabe dizer se é tratável ou não tratável. Entendi. E são detalhes muito importantes que os pretendentes à adoção precisam pensar antes de decidir. Porque senão depois lá na frente pode dar ruim. Principalmente para criança. Entendi. E falando dessa burocracia, assim, né, Isa? Muitas pessoas, eu acho que tem esse medo, assim, né? Acho que até olhando, observando essas perguntas aí que eles te fazem, muitas pessoas têm medo, tipo, mas e se ele viesse o pai, por exemplo, o pai é drogado, aí tem a genética, não sei o quê, mas eu tava vendo uma neurocientista, Rosana Alves, que eu gosto bastante, inclusive, que ela fala sobre a epigenética, que são os fatores externos influenciando o DNA, assim, diretamente, assim, até mais do que o próprio DNA, mais determinantes do que o próprio DNA. Então, acho que é uma frase que eu sempre digo aqui, né? A infância é o chão que a gente pisa pro resto da vida. Então, a convivência, todas essas questões, assim, que permeiam a vida da criança são mais determinantes do que o sangue de quem a gerou, né? Sim, isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Existem, de fato, questões que podem vir geneticamente. Então, por exemplo, se a mãe fez abuso de álcool, mais de álcool até do que de drogas, né? Se a mãe fez abuso de álcool durante a gestação, especificamente, isso pode acarretar uma série de questões para a criança. Abuso de outras substâncias também, né? Mas... questão de personalidade, assim... De comportamento, coisas assim, são perfeitamente ajustáveis.
Algumas vão demandar mais, outras vão demandar menos esforço, menos tempo. Às vezes uma terapia, uma psicoterapia vai resolver, às vezes vai precisar de medicação, vai precisar de um investimento maior. Mas eu acho que a partir do momento, e acho que é isso que o processo confronta muito o pretendente à adoção com isso, né? O quão disposto você está. Porque não é escolher um cachorro, né? Eu não tô só escolhendo a cor. É uma pessoa que vai depender de mim. Independente da idade que ela chegar na minha vida, até ela ter no mínimo 18 anos, ela tá debaixo da minha tutela, da minha educação, dos meus cuidados. Então, eu acho que é muito importante as pessoas serem confrontadas com isso. E no processo de adoção, pra galera entender um pouco, peraí. Gente, esse frio tá acabando comigo. Eu tô com um chazinho quente aqui pra... Eu tô na base da água, peguei até uma garrafa grande que era pra durar a live inteira. Então, assim, como é que funciona o processo de adoção? A pessoa tem que se dirigir à vara da infância e juventude da região, que atende aí o seu bairro. Então, por exemplo, em São Paulo, você tem N lugares. Às vezes, cidades menores, você só tem um fórum, só tem uma vara, fica mais tranquilo. Mas em cidades grandes, quando você tem mais de um, você tem que identificar qual que atende a sua região. Você vai lá, eles vão te passar uma lista de documentos que você tem que entregar. São vários documentos, né? Então, se o casal é casado, tem alguma união estável, é para comprovar isso, antecedente criminal, RG, CPF, enfim, um monte de documento. O Ministério Público vai analisar isso tudo. A partir do momento que está tudo ok com a documentação, os pretendentes, ou o pretendente, porque pode ser individual também, né? Não precisa ser necessariamente um casal, pode ser uma pessoa solteira, ou sei lá, um filho com uma avó. A formação familiar é meio que... Não tem problema. Não tem problema. Aí os pretendentes são chamados para as entrevistas, que é com assistência social e com a psicologia, basicamente, que são as equipes designadas pelo próprio Ministério Público. Depois tem um curso que os pretendentes precisam fazer. E no nosso caso, o curso foi incrível, assim, foi uma tarde inteira. Então tem a equipe técnica do fórum, que apresenta como que é o processo, o que vai acontecer dali para frente. Mas especificamente no nosso caso, veio um profissional, um psicólogo que trabalhava com crianças e adolescentes fruto desse meio de pais drogados e essa questão toda. Então foi muito legal, porque ele trouxe para todo mundo que estava ali, era uma turma grande, assim, umas 70, 80 pessoas, esses detalhes, né, do que esperar. Então pôde dar uma tranquilizada na galera com relação a isso que você perguntou, né, tipo, mas e a genética? Mas como é que vai ser? Como é que eu lido com isso e tal? Então foi bem legal. Mas é isso que eu falo, eu acho que a minha experiência na comarca que a gente estava, na vara que a gente estava, foi maravilhosa. Eu vejo que é muito diferente do que muita gente enfrenta. Eu vejo que é bem diferente, mesmo falando de São Paulo. E mesmo falando de um Conselho Nacional de Justiça que determina que o processo é exatamente igual no país todo. A gente sabe que o país todo para o Brasil é muita coisa, né? Então, o Brasil é muito grande. Então tem muitas diferenças no meio do caminho. Muitas. É verdade. Ô Isa, e como é que foi essa preparação, assim? Tipo, vocês deram entrada e foram se passando os anos. Como é que foi, assim? Tipo, quando eu engravidei, eu pensei, eu vou no primeiro trimestre, vou comprar isso, no segundo isso, no segundo, terceiro isso. Tipo, eu me programei assim. Como é essa preparação, assim? O que você... Quanto tempo levou? Quanto tempo levou, você já falou? 4 anos. Como vocês se prepararam? Como eram os sentimentos? Tipo, conta pra gente. Eu acho que logo que você faz o cadastro, e aí você passa pelas entrevistas, a visita técnica, que eles visitaram minha casa, passa pelo curso, e aí de fato você entra no cadastro, entra na fila. Nesse primeiro momento, eu acho que bate muita ansiedade. Eles visitam a casa? No nosso caso, eles visitaram na época. Eu não sei hoje ainda. É isso que eu falo, né? Existem as diferenças por aí. Importante. Foi, bem importante. Isso não é determinante. Então, por exemplo, se eu tô querendo 3 crianças, eu tenho 2 quartos na minha casa, eles não vão recusar a criança. Talvez eles peçam alguns ajustes. No nosso caso, ela falou assim, essa janela tá muito aberta, você pode pôr uma tela? Ok? Então, foram ajustes pequenos, assim, né? Não tem uma metragem, tipo, eu quero 3 crianças, querida, então você tem que ter uma casa de 200 metros quadrados. Não existe isso. Essa exigência não tem.
Mas assim, eu acho que nesse primeiro momento bate uma ansiedade muito grande do tipo, quando vai vir? Porque você não sabe, não existe data, né? No nosso caso, eles deram um prazo. Eles falaram, olha, aqui na nossa região, o nosso fórum abrange, sei lá, acho que eram 11 abrigos, alguma coisa assim. Então, a chance da sua criança sair dessa comarca, desses abrigos, não vir de outro lugar de São Paulo ou de outro lugar do Brasil, é muito grande. Em média, os processos com o perfil de vocês duram 2 anos e meio. Falei, então tá bom. Então você tinha ali 2 anos e meio a partir do momento que você tá na fila, né? Então, sei lá, a gente demorou 6, 7 meses para ser habilitado, agora eu não lembro direito. Acho que uns 8, 9 meses para ser habilitado. Então, a partir do momento da habilitação, que começa a contar esse tempo. Eu falei, bom, 2 anos e meio, tudo bem. Só que nesse meio tempo eu mudei de casa e aí meu processo foi mudado de vara. E aí depois eu voltei pro bairro de origem, aí meu processo voltou pro mesmo fórum. E aí logo depois que a gente mudou, a pequena chegou. Foi bem rápido, assim, né? Mas teve essa mudança. Do momento que você recebeu a ligação, a carta, sei lá, o contato dizendo que estava chegando, até chegar de fato, como foi? Como foi essa loucura? Meu Deus, pinta quarto, faz isso, o que que faz? Tipo, compra roupa, você já tinha alguma coisa? Quase morri. Porque no nosso caso, assim, a Alice tinha 5 meses. E ela já estava abrigada desde, sei lá, desde sempre, praticamente, né? Então, o processo dela de quebra do poder familiar já tinha acontecido. Eu nem sei se ainda é esse nome do processo. São 2 processos, o de adoção e esse que destitui a criança da família biológica, né? São 2 processos, eles não necessariamente correm no mesmo tempo, às vezes um termina antes do outro. É meio confuso, mas enfim, os 2 precisam estar concluídos em algum momento, né? Tanto de adoção quanto essa destituição. E aí, no caso dela, ela já estava apta à adoção. Ou seja, esse outro processo já tinha acontecido. Aí eu lembro que eles me ligaram um dia, na hora do almoço do trabalho. Então, tem uma criança aqui, a gente quer saber se vocês têm interesse. Tremi, feito vara verde. Aí eu liguei pro marido e falei, você tá sentado, querido? O que foi? Ligaram do fórum. Aí a gente surtou, todo mundo surtou. Basicamente, todo mundo não, nós 2. E a minha amiga do trabalho que tava comigo, porque ela viu que eu fiquei branca. Falou, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu contei, ela chorou junto comigo, foi uma loucura. Aí a assistente social falou assim, tá bom, então agora você aguarda que você vai receber uma ligação da psicóloga pra agendar, alguma coisa assim. Alguém ligou e o outro ia ligar. Mas não deu prazo. Não deu prazo. Falou assim, não, mas ele vai ligar agora nos próximos dias pra agendar, de você conhecer a criança. Eu falei, tá bom. Aí isso foi numa quarta-feira, na quinta não ligou, na sexta não ligou, fim de semana não funciona. E eu sem comer, né, já desesperada. Nossa, não sei você, Isa, mas eu sou extremamente ansiosa. Eu sou super. Passei mal, fiquei sem comer uma semana, porque a pessoa só foi ligar na quarta-feira da semana seguinte. Nossa. Eu já tava assim, falei, pronto, me esqueceram, me largaram aqui, desistiram de mim, passaram pra outro. Nem sei. Aí ela, oi, tudo bem? Eu falei, agora que você me ligou, tá, né, querida? Porque eu fiquei uma semana esperando vocês me ligarem, vocês estão loucos? Vocês não podem fazer isso com a gente, não. Ela deu risada. Ai, desculpa, é que a gente tá com a equipe reduzida. Bem justiça brasileira, né? A gente tá com a equipe reduzida, não demos conta, blá, blá, blá. Aí agendaram pra gente ir no fórum. Primeiro você vai lá na vara da infância e eles apresentam, a justiça te apresenta tudo que a justiça sabe a respeito daquela criança. Então, até onde a justiça tem conhecimento, a criança ou adolescente, né? Enfim. Até onde a justiça tem conhecimento do que aconteceu na vida daquela pessoa, ela te apresenta. E é a isso que ela vai ter direito a ver se, quando depois de 18 anos, se ela tiver curiosidade de saber a história dela, ela pode procurar a vara e ela vai ter direito a acessar esses documentos. A saber esse histórico. Então assim, tem criança que a justiça não sabe nada. Tipo, foi abandonada. Outro dia, vocês viram um caso de uma menina, uma criança que foi abandonada numa caixa? Não. A mulher desceu do carro, botou a caixa, tipo, junto do lixo. E alguém que estava passando depois achou a caixa com a criança, encaminhou para a polícia, enfim. Recém-nascido. Recém-nascido. Essas histórias a gente sempre vê no Brasil, né? A gente ainda vê muito sobre esse tipo de abandono. Então, nem sempre a justiça vai conseguir rastrear 100% da história
e saber tudo o que aconteceu. Até onde ela sabe, ela apresenta. E aí você decide se você quer conhecer a criança ou não. E aí, como é que foi esse momento? Não, foi tudo uma loucura, gente. Porque aí a gente foi conhecer a pequena. Não, aí... e detalhe, dessa ligação, você não pode já sair comprando as coisas, você não pode sair fazendo as coisas, porque você ainda não tá certo, né? E assim, o que eles falam, é uma criança, sei lá, de 5 meses. Só que ela pode ser uma criança de 5 meses com o tamanho de uma criança de 5 meses, né? Que foi bem nutrida, bem alimentada e tudo bem. Aí você tem uma noção de que tamanho que é. Mas ela pode ser uma criança de 5 meses que não foi super bem nutrida, super bem alimentada, e ela é deste tamanhinho. Entendi. Pode acontecer. Entendi. Então Nossa. não dá pra também... Gente, assim, é muito louco. Mesmo. É bem louco. Aí você vai e conhece a pessoa. Aí você fala, bom, a pessoa... Tá, entendi quem é essa pessoa. E aí, no nosso caso, a gente começou essas visitas já imediatamente, a partir do momento que a gente falou que queria. Aí a gente continuou indo no abrigo, isso foi numa sexta. A gente foi na aí sexta, vocês iam todo dia? Todo dia. Tem um horário de visita, e a gente podia ir nesse horário de visita. Aí, na semana seguinte... Assim, a Alice vai pra casa amanhã. Eu falei, como assim, Alice? Vai pra casa de quem que ela vai? Pra casa de quem? É algo que você esperou tanto que quando acontece você fala, meu Deus, calma. Não, de quando eu recebi a ligação até a Alice estar em casa, foi acho que 15 dias, tipo. Acho que foi isso, 15 dias, 3 semanas, assim. Foi muito louco. Pra uma pessoa que tava vivendo a vida só o casal e o cachorro, de repente você tem um bebê em casa. Aí você liga pra um pra ver se tem berço, você pega o LX pra saber não sei o quê. Porque não dá, né? Uma coisa que eu sempre falei pra quem tava carrinho, berço, cadeirinha do carro. Não, e tem tudo agora. Tem coisas que não dá pra ficar sem, né? Não, e como que eu tirava a criança do abrigo sem cadeirinha no carro? Não dá pra tirar. Então, isso tinha que ter, mamadeira. A pessoa mamava, a pessoa tinha que ter uma mamadeira em casa, pelo menos, né? E eles não mandavam a mamadeira que ela mamava lá, porque às vezes tem confusão de bico, essas coisas assim, não... Nada. Ela veio com a roupa do corpo, uma cobertinha, porque tava frio quando a gente saiu, e a chupeta que acho que ela tava na boca. Alguma coisa assim. E como foi, amiga, quando vocês chegaram em casa, assim, entraram, meu Deus... Eu lembro que eu entrei na minha casa e falei, e agora, o que é que eu faço? Né? Isso. Assim, como foi isso, assim? Ela dormia à noite? Como que foi essa adaptação, assim, tanto pra vocês quanto pra ela? Ela estranhava vocês? Eu continuei dormindo como se nada tivesse acontecido. Quem nunca mais dormiu foi o marido. Ele fala que desde o dia que ela chegou, ele não dorme mais. Normal. E tanto que ela acorda à noite, hoje ela vai fazer 5 anos, ela acorda, chama ele, ela não me chama. Ela chama pelo pai. Chama pelo pai. Ele sempre ficou do coração, né? Não, ele não dormiu, ele foi aquela pessoa que botou o espelhinho na frente do nariz pra ver se a pessoa tava respirando de madrugada, sabe? Aí eu ficava fazendo, eu botava o dedo assim. Acho que era tanta adrenalina. tanta adrenalina que na hora que chegou, desligou, apaguei, assim, foi. Mas foi muito louco, porque esse período que a gente vai visitar no abrigo é como se fosse o tempo que você tá no hospital, né? Fazendo aí a analogia com a gestação e com o parto. A ligação é o momento que a bolsa estoura, né? Então, quando eles ligam, é tipo a bolsa estoura, você tá em trabalho de parto, literalmente. Né? E esse período que você vai visitar a criança, que você tem esse estágio de convivência, que você tá começando a conhecer, é como se fosse o período que você tá no hospital. Tanto que lá era assim, a gente chegava, a criança vinha pro colo, você dá mamadeira, você troca a fralda, ó, tá aqui o trocador, tá aqui a fralda, é assim. Pra já ir se adaptando. Tratamento de choque, quase. Minha filha, eu nunca troquei uma fralda. Se vira, a filha vai ser tua? Então troque a fralda aqui agora. Nossa, mas elas nem demonstravam assim? Não, o abrigo que ela tava era muito legal. Não, eles dão ajuda, assim, era assim. Mas a partir do momento que a gente tava lá, no período que a gente tava lá, se tivesse fome, se tivesse sede, se tivesse com calor, a brincadeira, se quisesse dormir, era tudo com a gente. Então eu sempre brinco que é esse períodozinho que você tá no hospital, né? Que as enfermeiras vêm te ajudar a dar um banho, a aprender a amamentar e tal. É esse período que a gente tá aí. Pois uma coisa boa é que vocês pularam a questão das cólicas, né? Porque as cólicas, meu Deus do céu, é algo
Com 5 meses ela já não tinha mais, ou chegou a ter? Tem bebê que ainda tem um pouco depois. Não, ela já não tinha, e eles tinham começado já a introdução alimentar. Então ela já comia frutas. Tava começando a comer frutinha já. Não era só leite. No abrigo eles começam antes dos 6 meses, né? Com 6 eles entram com os alimentos salgados, mas com 5 já começa a dar umas frutinhas e tal. Se a criança tá desenvolvendo bem, né? O que um pediatra me falou uma vez é que se o bebê está exclusivo no aleitamento materno, aí realmente é depois dos 6 meses. Mas se ele não está exclusivo, enfim, foi alguma coisa assim, alguma explicação assim que o pediatra me deu. Talvez por isso, sim. Então, que já... porque já tomava fórmula de qualquer jeito, né? As crianças tomavam fórmula lá. E aí ela já estava comendo fruta. Então, ter pulado essa fase da cólica realmente foi uma bênção. E aí você falou de roupa, né? Como é que foi para correr atrás de tudo, né? Eu fui no Brás, eu fui em Santo Amaro. Porque, gente, é muita coisa de uma vez. Não há dinheiro que sobreviva, assim. Tanto que eu falo, quem tem interesse em entrar na fila de adoção, quem pensa nisso, o tempo que você tiver na fila, faça aí um investimento. No mínimo poupança, que rende pouco, mas pelo menos guarda um dinheiro. Porque na hora que chega, é tudo de uma vez. Então, dependendo da idade. Não dá pra você ir comprando, porque, tipo, você vai comprar RN, você vai comprar... Tipo, não dá pra ir comprando, né? Não dá. E principalmente se a pessoa coloca, eu quero uma criança de 0 a 5 anos. Uma criança de 0 é uma coisa, uma criança de 5 é outra, completamente diferente. Então, não tem o que adiantar. Você fala assim, se eu quiser de 0 a 2, eu vou comprar o berço já. Mas se vier com 2, às vezes o berço já não vai valer a pena. Então, não compre nada do berço com 1. Então, antes do 1, na verdade. Então, não vale a pena. E eu acho que esse fator, já vou montar o quarto, já vou ter tudo, aumenta a ansiedade. Porque é um processo demorado. Não é 9 meses de uma gestação que você sabe que pode vir um pouquinho antes, mas... não vai passar muito de 41 semanas, né? 42, sei lá. Então, não tem... Eu acho que piora a ansiedade. Faz sentido. Outra coisa que eu acho que é importante é participar de grupo de apoio à adoção. Eu não participei na época, até porque a gente mudou. O grupo que atendia a região não estava muito ativo, enfim. Mas agora, na cidade que eu tô num grupo. E eu vejo como isso faz diferença na vida dos pretendentes, né? Porque vocês trocam figurinha, assim, né? Troca figurinha. Aí você vê, esse aqui habilitou. Então, para quem tá no processo e tá demorando, às vezes dá uma pontinha de esperança de ver que as coisas estão andando. É uma troca muito boa de informação. Então, eu acho que para todo mundo, mas principalmente para quem para quem fez uma adoção tardia, que os desafios são proporcionais, né? A adoção tardia é criança a partir de 3 anos. Que é considerado que ela já passou a primeira etapa de desenvolvimento, né? Então, a partir de 3, a justiça já considera adoção tardia. E até 18 anos. De 3 a 18. Com 18, a pessoa é obrigada a sair do abrigo. E é muito triste, né, Isa? Porque eu pensando como mãe, assim, como educadora, eu sei que uma criança de 3 anos já teve muitas programações neurais, assim, né? Mas, em contrapartida, é só uma criança de 3 anos, né? Que vai perder a oportunidade de ter uma família, assim. É um assunto muito delicado, muito... né? Porque... enfim, é muito simples a gente dizer, não, imagina, tem preconceito com idade, não sei o quê. É um bebê também, realmente, um bebê de uma criança de 3 anos acabou de deixar de ser bebê, né? Ainda tem muita, às vezes nem fala direito e tal, mas ao mesmo tempo é muito delicado, é muito delicado. Delicado, e eu acho que o Brasil fala ainda muito pouco a respeito de adoção tardia. Porque muitas vezes essas crianças de 3, 5, 7, 9, 12 anos, mais até, quando já estão na adolescência, estão abrigadas, né? Estão aí no sistema, disponíveis, a todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, acreditam justamente que elas já tiveram uma carga muito grande, uma vivência muito grande de situações difíceis. Eu não vou encarar esse desafio, eu não dou conta, né, disso tudo. E eu acho que quanto mais esses assuntos forem falados e forem tratados,
melhor, porque mais a gente vai quebrando esse tabu, essa ideia de que o processo é muito demorado, o processo é muito difícil, tudo é muito burocrático, o Tudo filho é adotado vai ser difícil. sempre um revoltado. Tem muita gente que Qualquer tem filho pode se revoltar a qualquer momento. É, verdade. Verdade. Né, assim, Você não tem como ter garantia. quem nasce com certificado de garantia aqui pendurado no braço? Não, e assim, Olha, a eu vou gente ser vê, né? boazinha Você para vai sempre. numa prisão. A maioria maioria não, mas assim, uma boa parte dos presidiários são filhos de crentes, às vezes até de pastor, enfim. Então, Opa, assim, é algo que não dá pra, não tem, não é determinante, né? Assim, não é determinante. E eu acho que, assim, o amor, o carinho e essa formação e esse estar numa família, numa estrutura familiar, é o que de fato vai fazer diferença. Claro, algumas crianças vão ser muito desafiadoras, no sentido de que, sei lá, ela chega com 12, ela nunca teve uma estrutura familiar. Ela chega com 12 anos, ela vai regredir. Ela vai agir como um bebezinho de 2. Por quê? e Porque isso quando ela tinha 2, acontece ela não também tinha com os aquilo. genitores. Isso acontece também com os genitores, assim, né? Enfim. Meu filho entrou na escola, ele é um dos mais velhos da turma, e ele começou a falar algumas coisinhas, tipo, como bebê, fazer assim com a língua, né, sabe? Tipo, porque ele é um dos mais velhos da turma. Então, Olha só. isso aí nada, não É, é determinante também, né, Isa? Eu não. sigo uma família que eles adotaram 3 ou 4 irmãos de uma vez. É uma moça, ela é meio loirinha, assim, e um casal, né? Que eles ficaram e vieram esses 3 irmãos, eles já chegaram grandes, tipo, a menina acho que já tinha uns 8 anos, tipo, já chegaram grandes, e ela sempre compartilha, poxa, eu devia ter pego a arroba dela, ela sempre compartilha nas redes sociais como foi, ela falou que a mais resistente era a menina, assim, pra entender, tipo, vocês vão me devolver, sabe assim? É. Testou bastante, e ela falou que foi quebrando com amor, ela falou assim, nunca foi uma opção devolver, né? Assim como um cachorro, gente, pra mim nunca é uma opção devolver, doar, assim, não é Exato. opção, né? A partir do Não, momento que você tem, é uma opção você devolver um filho que você geriu? Não, então não é uma opção, né? não é uma opção. E a gente tem que encarar. E tanto que assim, o perfil mais procurado e o que mais demora é menina branca bebê. Então, até 1 ano, até 2 anos. Tem lugares que esse tipo de perfil demora mais de 10 anos para a criança chegar. Por quê? Porque a maioria dos casais querem uma menina branca bebê. E aí vai demorar para a menina branca bebê chegar. Entendeu? Ou crianças com traços étnicos mais fortes, por exemplo, criança oriental. Às vezes o casal tem origem oriental, ele gostaria de ter uma criança mais parecida com ele, vai demorar, porque é muito difícil no Brasil você ter uma criança com esse perfil. Ou uma criança ruiva, eu quero uma criança de olho azul. Então, assim, são detalhes que vão tornando a coisa um pouco mais complexa, digamos assim, né? Mas, até porque, gente, o Brasil é tão misturado que é muito difícil, né? Você conseguir. Até para determinar o que é pardo no Brasil. Sim. Até qual nuance de cor de pele é pardo no Brasil? Não, primeiro, Não dá pra eu saber. de fato não entendo para que preencher. Sim, qual relevância quando a gente precisa preencher esse negócio de cor de pele, assim, tipo, de fato, não consigo, não entra na minha cabeça. Então, mas tem um detalhe bem importante nessa questão, que é o seguinte. Se você coloca lá, por exemplo, eu aceito criança de qualquer cor, de qualquer etnia, né? Então vem um índio, ou vem uma criança negra pra você, que é branco, do olho claro, do nananã, você vai abraçar a causa? Você vai ser uma Giovanna Eubank, um Bruno Galhaço que vai brigar com alguém quando seu filho passar por uma situação de racismo? Porque isso vai, de lidar com a repente, situação, né? isso vai fazer parte da sua vida. Se você tem uma criança negra, isso vai fazer parte da sua vida, porque isso vai fazer parte da vida do seu filho. E é uma dor que você vai sentir através dele, que você não vai sentir na sua pele. Sim. Você vai sentir através dele. E como que você vai lidar com isso? Né? Então eu acho que é muito difícil quando você se confronta com esse questionário para preencher, mas quando você tem uma boa equipe jurídica ali, né, no fórum, na vara da infância te acompanhando, uma equipe técnica, melhor dizendo, então, de psicólogo, de assistência social, exatamente, isso tudo acaba sendo
trabalhado de alguma forma para fortalecer os pretendentes, para que eles, de fato, estejam aptos a abraçar aquela criança que vier com as características que eles escolheram, né? Então, porque se você não dá conta, nem bota lá. Se você não dá conta de cuidar de um filho que tem uma deficiência mental ou física, não coloca. A criança vai chegar mais rápido? Provavelmente. Né? Se você botar, aceita com doença? Aceito. Né? Você bota lá, que aceita tudo só pra criança chegar rápido. Aí ela vem lá, com paralisia cerebral. Você dá conta? Quando a gente fez o nosso curso, uma mulher estava lá e ela estava querendo uma criança... Né? Então, uma coisa que chocou a gente, assim, que deixou a gente meio... Quando a gente fez o curso, tinha uma mulher que ela já tinha adotado uma criança que tinha problemas... eu não sei se era a paralisia, era alguma coisa assim, mais que, tipo, não tinha cura. Demandava dela o tempo todo. E ela estava lá na fila por outra criança nas mesmas condições. Foi muito legal ver isso, assim. Ela adotou uma criança nessa situação, queria outra na mesma situação, é isso? Sim, ela não queria uma criança perfeita. Ela queria uma outra criança especial. Pois é. Isso é lindo, porque a grande maioria das pessoas não querem, né? Sim. É muito difícil. É algo honrável. Oi, se vocês já conversaram com a Alice sobre isso, assim, ela tem isso bem definido? Como é essa questão na família de vocês? Ela desde sempre sabe que ela é filha do coração, assim como eu sempre soube, né? Eu fui adotada também. Eu cheguei com um dia na minha família e eu sempre soube que eu era filha do coração. Apesar de eu ser branca, fisicamente parecida com a minha família. Acho que se quisessem ter me escondido até podia, né? Mas eu sempre soube. E ela também sabe. Até porque vai chegar uma hora que ela vai perceber que eu sou muito mais branca que ela. Que ela é marrom e eu não sou. Na verdade, esses detalhes ela já percebe. Porque vai fazer 5. Então, o lápis de cor que ela pinta a mamãe não é o mesmo lápis de cor que ela pinta ela. Né? O cabelo da mamãe não é igual. Na escola, ela já trouxe alguma questão, assim? Tipo, dos coleguinhas perguntarem? Porque criança é curiosa e tem gente que fala, criança é cruel. Não, criança é curiosa e não tem filtro. Não tem então, filtro. Vezes, tipo, por que sua mãe é diferente? Não, ela ainda não trouxe nada externo nesse sentido. Então, assim, quando ela fala, mãe, quando eu tava na sua barriga, eu não, filha, você não passou pela minha barriga, você só esteve no meu coração. Eu vejo que dá uma queimada nos neurônios, assim, quando eu falo esse tipo de coisa, que ela ainda não entende. Mas eu vou falando, e eu vou respondendo à medida que a curiosidade dela vem. Porque não adianta também eu sentar com ela com quase 5 anos de idade e falar, olha, filha... Uma conversa profunda, né? Não dá. Entendi. Também concordo. Né, não dá. Pra mim isso é super tranquilo. Se alguém pergunta, ok, como eu falava de mim, eu falo dela. Óbvio que preservando os detalhes da história dela, porque a história dela é dela, né? Não é a minha. Claro. É minha, mas é dela, né? Então, sim. Tanto que eu nem posto muita coisa com ela na rede social. O pessoal fala, você não mostra ela. Eu falo, gente, ela, né? No dia que ela quiser. Não é porque eu tenho medo de alguém vir atrás dela. Não tem nada a ver isso também. Porque o processo, uma vez concluído, o processo está concluído. Não tem o que fazer, ela é minha e ponto. Isso é uma coisa interessante de se dizer também, né, Isa? As pessoas falam, sua filha é adotiva. A Isa é mãe adotiva. A Isa é mãe. Né? Ponto. A adoção é um processo, você falou uma frase que eu gostei muito, a adoção é um processo que tem início, meio e fim. Quando ele se finaliza, você é mãe dela, não é mãe adotiva, né? Ninguém, enfim, então isso acho que é uma coisa interessante também de se falar, né? Importante de se falar. Muito importante. Eu fui pretendente à adoção no momento em que eu quis entrar com um processo de adoção. Aí eu fui habilitada, blá, blá, blá. Eu virei adotante. A partir do momento que o processo é concluído, eu sou mãe, meu marido é pai, é minha filha. E ponto. Né? Então, ninguém sai por aí falando, olha, esse aqui é meu filho da camisinha que furou. Esse aqui é o filho que eu planejei. Esse aqui não foi planejado, mas tá aqui, é meu filho. Alguém apresenta os filhos desse jeito, pelo amor de Jesus Cristo? Não fala, é verdade. A minha mãe nunca me apresentou, essa aqui é minha filha adotada, esse aqui é meu filho biológico. Minha mãe nunca apresentou eu e meu irmão desse jeito. Minha filha, meu filho. Minha filha e meu filho. Eu acho que é até bom a gente abrir aqui um momento, então, não seja essa pessoa. Isa,
frases, posturas de pessoas, olhares, assim, que machucam. Daí, no momento de você dar dicas pra gente, orientações, né, de como falar, né, termos que a gente não deve usar. Pode falar. Eu acho que essa questão de falar, mas e a mãe dele de verdade? A mãe dele de verdade sou eu? Não sei quem você tá querendo achar. A mãe dele sou eu. Não, mas cadê a mãe dele? As fraldas, que trocou as fraldas carregadas, que acordou de madrugada. É isso. Sou eu. Cadê a mãe dele? Sou eu. Quem que vai na reunião da escola? Sou eu. Quem que sou eu? Eu, a mãe da criança. Prazer, né? Prazer, a mãe da criança. Então, assim, perguntar quem é a mãe, perguntar onde tá a família da criança, isso é muito comum, viu? Muito comum. É revoltante pra quem escuta. E não é pra acontecer. Não é pra acontecer. Uhum. Não é. Né? Não seja é muito chato isso. Outra coisa muito ruim, e que aí eu acho que todas as mulheres que passaram um tempo tentando engravidar sem conseguir vão me entender, é perguntar por que você não engravida. Né? Por quê? Mas por que tá demorando? Ai, mas você adotou porque você não pode ter? Quem que tem problema? Quem que não pode ter? Querida, guarda pra você a dúvida. Não pergunte isso não. Não, e assim, nossa, já tá casada há tantos anos, não vai ter filho. As pessoas se metem muito e às vezes... Muito. E as pessoas não sabem o que tá acontecendo por trás. Às vezes a pessoa não pode ter, às vezes ela não quer ter. Eu conheço gente que nunca quis gerar um filho, mas quis adotar. Sim. Então, assim, conheço gente que não pôde, que a adoção foi uma segunda via. Né? No meu caso, a adoção sempre foi a primeira via. Só ia ser pro segundo filho e não pro primeiro. No fim, vai ser pra todos os filhos que eu quiser ter, porque agora eu não quero mais engravidar, quero só pegar pronto, como eu brinco, né? Enfim. Então eu acho que essas perguntas relacionadas que dizem respeito aos genitores, né? Hoje em dia nem se fala família biológica mais, o correto é genitor e genitora, né? Ou família de origem, muitas vezes pode ser também. Eu acho que essas perguntas que relacionam do tipo, mas você pegou no abrigo, de onde ele veio, onde você pegou? Você não pega a pessoa, gente, você não pega a pessoa. Você entra num processo que corre no judiciário e no Brasil é totalmente gratuito. Né? Que legal, isso eu não sabia. Você tem que contratar. Eu não sabia. No Brasil o processo é totalmente gratuito. Você só tem custas, às vezes, com documentação, com alguma cópia de alguma coisa, mas acho que nem a certidão a gente pagou, eu acho. Não lembro agora, tá? Mas o processo é gratuito. Você não paga nada para entrar com o processo, você não paga nada pro abrigo, enfim, nada. É totalmente gratuito e você não precisa fazer isso com advogado. Você vai pessoalmente na vara da infância. Legal. Então você também não tem nem honorários de advogado para arcar no Brasil. E você precisa... Ai, meu Deus, fugiu a pergunta aqui. Vamos passar, Isa. Esqueci. Anotei, foi uma pergunta que surgiu agora e eu esqueci. Que eu falei de pagar. Você lembrou? Que eu falei que é totalmente gratuito no Brasil o processo. Lembrou? Eu esqueci. Se você lembrar, me interrompe. Se eu lembrar, eu interrompo. Vou pedir para você fazer agora 3 aplicações que você fez durante esse processo, que você acha que foram fundamentais para vocês enfrentarem esse processo. Assim, 3 aplicações que você identifica aí durante esse processo para ajudar pessoas que venham a passar por isso. Tá, eu acho que a primeira coisa é conversar muito, né? Se você está adotando uma criança, um adolescente, a idade que for, junto com outra pessoa e não sozinho, converse muito, né? Eu acho que muitas vezes a gente vê um desequilíbrio em casal, quando um quer muito ter filho, o outro não quer e tal. A gente vê isso acontecer o tempo todo com casais que geram filhos, enfim, né? E isso precisa ser muito acordado, não só no caso da adoção, no caso de qualquer chegada de filho, mas na adoção, acho que principalmente porque a gente é confrontado com essas questões que eu falei, né? De escolher o perfil da pessoa que você quer ter na sua família, que vai ser seu filho. Então isso tem que estar muito alinhado, porque às vezes para um, ok ter uma criança negra, mas para o outro não.
Então, isso precisa estar muito bem alinhado para que a gente não tenha aí um problema na família depois da chegada do filho, né? De um divórcio ou de uma crise muito grande, porque isso vai acabar refletindo na criança. E a gente está falando de uma pessoa que provavelmente já veio de uma situação mais complexa familiar, na família de origem, que já foi retirada da família por qualquer razão que tenha sido, né? Então, eu acho que esse alinhamento, assim, passo a passo é muito importante. Esse é o primeiro. O segundo é não passar por isso sozinho, no sentido de tenha outras pessoas que saibam o que é o processo de adoção perto de você. Amigos que já tenham passado por Esse isso. grupo que você falou, né? O grupo faz toda a diferença, assim. Para mim era muito mais fácil visualizar um processo de adoção porque eu fui adotada. E eu tinha várias outras amigas e amigos que também tinham sido adotados, amigos que tinham adotado. Então, para mim era um assunto muito tranquilo de lidar. Mas pode ser que não seja para todo mundo. Sim. Então, isso também é importante. E outra coisa que eu acho também fundamental, antes de entrar no processo de adoção, resolva todas as suas questões e frustrações em não ter gerado um bebê, caso a adoção tenha vindo como uma segunda via para você. Porque senão você pode trazer para dentro desse processo um peso muito maior, né, de solução de todos os meus problemas. Agora sim. E às vezes não é tudo isso. Ou às vezes a criança vai chegar com N desafios e você vai falar, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Não, então, isso qualquer também... criança chega com desafios, né, Isa? Exato. Assim, Criança. Simples. Qualquer idade vai ter. Então, acho que tudo tem que ser muito bem pensado tudo. E não preencher um formulário pensando em quero ter meu filho logo, porque faz 8 anos que eu quero, faz tantos anos que eu quero. Né? Preencha, seja sincero com você mesmo quando você for tomar essa decisão. Acho que basicamente... Falei mais de 3, né? Não, fala 3. Falei 3. Conversar com o parceiro, resolver essa questão entre você, com você mesmo, assim, olha, não é uma resolução de um problema. E o do meio, tô meio esquecida, hein? Tá vendo? Tá, nem eu lembro já que eu falei. Enfim, é isso aí. É isso Só aí. voltar um pouquinho, gente, ficou gravado. A pessoa, é pós-Covid, né? A pessoa não tem memória mais, depois não tem. Mas é muito isso, obrigada. Não, eu só ia falar que quem tem dúvida pode acessar o site do Conselho Nacional de Justiça, que é cnj.org, eu acho, enfim. Que lá diz o passo a passo de como funciona o processo. Eu acho que ele é burocrático na medida que tem que ser, né? Porque você está entregando uma vida para alguém. Então, eu acho que a burocracia é necessária. Acho também que há uma morosidade naquele processo primeiro que eu falei, não é nem no da adoção, mas no da quebra do poder familiar, né? Na destituição do poder. Mas, enfim... E que isso varia também de vara para vara. E muitas vezes as pessoas têm que fazer o que é chamado de busca ativa. Que é você, enquanto adotante, enquanto pretendente, ir atrás da criança que você quer. Né? Então, isso também existe, isso é previsto pelo processo. Que é como no caso da Giovanna Elbeck lá, que ela escolheu a criança e ela falou, eu não volto sem essa criança. É mais ou menos parecido. No caso da Giovanna, ela fez uma adoção internacional, né? Então aí tem outras questões. A busca ativa é, por exemplo, eu já estou habilitada, eu quero uma criança um menino de 3 a 5 anos. Aqui na minha cidade não tem. Eu vou ver em outras comarcas, eu vou ver em outros lugares se tem uma criança. Então, assim, você se apresenta para aquela comarca, fala como você quer, faz contatos com grupos de adoção espalhados pelo Brasil e tudo mais. É uma busca ativa no sentido de que você, de fato, está indo atrás. Né? Isso também existe, isso está previsto, isso não é ilegal. Entrega voluntária de bebês não é ilegal e o Brasil precisa falar mais a respeito disso. A busca ativa não é ilegal. O que é ilegal é você ir lá no interior de sei lá onde, enfiar a criança no carro e trazer para casa. Isso é ilegal. Isso é o que a galera chama pejorativamente de adoção à brasileira. Olha aí, a gente denegrindo a imagem do próprio país, né? Mas é uma adoção, na verdade, uma adoção ilegal. É porque daí que podem vir muitos sequestros, enfim, né, de crianças.
Aí o rolo é bem grande porque a justiça não te protege. Se você pegou uma criança para criar, seja a mãe te entregando, você pegando de alguém, essa criança não está protegida pela justiça, né? Então nem você nem ninguém. Então o correto é proceder com o processo via vara da infância mesmo. Muito bom. Isa, muito obrigada por aceitar, se dispor a abordar um assunto tão delicado, né, na nossa vida, assim. Obrigada por solucionar nossas dúvidas. Solucionar não, gente, eu tô muito esquecida, meu Deus. Por esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada mesmo. Imagina, amiga, é um prazer. Gente, eu já convido vocês para conhecerem o Instagram da Isa. Ela fala sobre assuntos muito interessantes. Cada dia ela traz um assunto que me faz refletir seus stories. Todo dia ela aborda um assunto diferente lá. Ela é bem antenada. E convido vocês a conhecerem o Insta da Isa. Obrigada, Eli. É um prazer estar aqui. Muito sucesso para o seu perolar. Obrigada. Que venham histórias muito legais aí pela frente. Eu acho que quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente compartilha informação junto, né? E é sempre muito importante. Eu acho que informação não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, e a gente tem que ter. É verdade. É isso aí, Isa. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Beijo. Tchau. Beijo.